Isaías capítulo 43, versos de 13 a 19. Isaías 43, 13 a 19. Diz assim a palavra: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redimir, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Zagem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Quero pregar nessa noite sobre o tema Deus expecta da sua igreja. Isaías, meus queridos, exerceu seu ministério profético antes e durante o exílio babilônico. Por isso que ele ficou conhecido como o profeta da consolação, da restauração e da esperança. Contudo, quando a gente lê esse livro, nos deparamos logo com uma das controvérsias mais fortes, que é justamente a sua autoria. Alguns estudiosos defendem a tese que o livro de Isaías ele foi escrito por mais de um autor. Isso porque ele trata de momentos históricos distintos, diferentes. Isto é, antes do cativeiro, durante o cativeiro, 70 anos, e pós-cativeiro. Assim, meus irmãos, de acordo com a tese, nós teríamos o proto-Isaías, o deutero-Isaías e o trito-Isaías. O livro de Isaías, de uma forma geral, ele pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, falam do tempo em que Judá, pertencia ao reino sul de Israel, estava sendo ameaçado por um dos maiores impérios da época, uma das grandes potências mundiais da época, que eram os assírios. Assim, o profeta Isaías insistiu em que os maiores perigos que a nação israelita corria e que poderia levá-los a uma catástrofe, a um desastre, era o pecado, a desobediência e a falta de fé em Yahvé. A segunda parte do livro de Isaías está do capítulo 40 até o capítulo 55, justamente porque falam de um povo sofrido, isto é, na época em que o povo estava no cativeiro babilônico. É tanto que o capítulo 40 começa a consolar o meu povo. Do 1 ao 39, Isaías é muito duro, muitas ameaças, em virtude da incredulidade do povo israelita, da idolatria. Mas a partir do verso 40, que onde o povo já estava no cativeiro, nós encontramos um profeta com um discurso diferente. Consolai o meu povo, porque era um povo sofrido, estava cativo, explorado e sem esperança. E ali, meus irmãos, Isaías, ele anuncia, ele profetiza a libertação dos israelitas, garantindo a eles que Deus os traria de volta do cativeiro, para que pudessem começar uma nova história, uma nova vida em Jerusalém. Já a terceira parte, dos capítulos 56 a 66, na sua maior abrangência, são conselhos justamente para aqueles
que voltaram do cativeiro para Jerusalém. É interessante que no período do cativeiro, não apenas Isaías, mas nós encontramos os chamados profetas da esperança, né? Ezequiel, Isaías e Jeremias. Já pós-cativeiro, nós temos personagens marcantes nessa história, como Neemias e Esdras. Mas o capítulo 43, que está inserido do contexto que o povo estava no cativeiro, o profeta Isaías reafirma a Israel a salvação, a libertação do exílio babilônico, ao explicar que Deus estava prestes a fazer uma coisa melhor do que fizera no Êxodo sob a liderança de Moisés. O Senhor, com certeza, libertaria o seu povo, de acordo com Isaías, dos seus opressores. Por isso que no versículo 15, ele faz questão de dizer: o Senhor, o Santo, o Criador, o Rei, aquele que preparou o que bastava para aquele povo, aquele que seria capaz de justamente no mar colocar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda. Aquele momento, meus irmãos, no exílio foi um momento de crise de fé. O povo não queria mais constituir família, porque não acreditavam mais em um retorno à terra de Jerusalém. O muro havia caído, derrubado, suas cidades assoladas, suas casas destruídas. O templo de Salomão, o majestoso templo de Salomão, veio abaixo. Uma crise de fé, como se Marduk tivesse vencido a Iavé. Por isso, meus irmãos, foi nesse período que Deus levantou homens como Isaías, Jeremias e Ezequiel para trazer algo novo para aqueles judeus. Porque Deus não muda. Ele continua o mesmo e tem um poder para reescrever a história. Deus faz coisas novas, abrindo oportunidades. Oportunidades que não podem ser desprezadas, negligenciadas, mas vividas com fé no sobrenatural. Porque Ele faz como quer, quando quer, onde quer, porque Ele é Deus. E o texto, logo no início, versículo 13, no final diz o quê? Agindo Deus, quem impedirá? Quando, irmãos, compreendemos que Deus tem sempre coisas novas para a nossa vida, entendemos que a nossa jornada com Ele será sempre uma aventura com algo novo, sempre preparado para aqueles que o amam. Deus, meus irmãos, Ele tinha planos extraordinários para aqueles que voltaram do cativeiro babilônico. A libertação, o retorno, a reconstrução dos muros, a reconstrução das cidades, das casas, do templo, da própria fé. Mas além, meus irmãos, desses planos, Deus também Ele tinha algumas expectações, algumas expectativas para com aquele povo. Deus queria um povo segundo o seu coração, um povo que Ele fosse fiel, que obedecesse aos seus mandamentos, um povo com o coração disposto a amá-lo integralmente, profundamente. Pastor Paulo, lendo esse texto, quando recebi o honroso convite, e a primeira coisa que eu perguntei se a igreja tinha um tema, né? Eu disse, não, pastor, fique à vontade. E eu disse, olha, pelo que eu passei, eu vou pregar sobre gratidão e sobre vitória. Ele, ótimo, muito bem. Mas aí, meus irmãos, Deus foi me inquietando e me deparei com esse texto. Porque Deus disse, o que é que você vai falar para uma igreja que está completando 108 anos de existência? O que falar para uma igreja com 108 anos de história? Muitos anos passados, muitas coisas aconteceram. E aí Deus me colocou esse texto belo de Isaías. Entendendo que as expectativas que Deus tinha para com os judeus, Ele também tem para com a sua igreja no tempo odierno. Quero destacar em primeiro lugar, queridos, que Deus Ele expecta de nós, como sua igreja, que lhe sejamos fiéis.
A nação israelita, meus irmãos, estava sofrendo no cativeiro babilônico, justamente por causa da infidelidade. Aquele povo, no tempo religioso, no tempo histórico de Isaías, estava vivendo uma dualidade religiosa. Ia para o templo, oferecia holocaustos, mas depois ia para os altos oferecer adorações, oferendas a Baal, a Asterote, a Astera e tantos outros deuses pagãos. Por isso, meus irmãos, Isaías foi muito duro, se você ler os primeiros 39 capítulos, não apenas com aquela nação, mas até mesmo quanto ao orgulho e à arrogância dos assírios. Porque Isaías sempre defendeu que Deus estava acima de tudo e de todos. Isaías também previa que, em virtude daquela infidelidade, do desprezo pela palavra do Senhor, pelos mandamentos do Senhor, pela lei do Senhor, as consequências seriam terríveis. Porque não apenas Isaías, mas nós também entendemos que a fidelidade a Deus, meus irmãos, deve ser uma marca do seu povo. A fidelidade ao Senhor é uma marca da sua igreja. Fidelidade, primeiramente, ao nosso chamado. Jesus, meus irmãos, nos chamou. Jesus, quando instituiu a sua igreja, ele tinha objetivos determinados para ela. Finalidades. A igreja tem a finalidade de proclamar, de ensinar, de guiar, curar e servir. Então nós não podemos, meus irmãos, fugir dessas nossas finalidades. Continuar pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho, ensinando a palavra, guiando as ovelhas do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, curando. O meu último capítulo da minha dissertação de mestrado foi a dimensão terapêutica da pregação. Eu diria que é a dimensão terapêutica do culto. Quanto Deus nos cura, meus irmãos, em momentos como esse. Sabe por quê? Porque nós não viemos aqui cumprir obrigações religiosas. Nós não viemos aqui, meus irmãos, cumprir ritos. Nós viemos nos encontrar com Deus. Porque Deus sempre tem algo novo para as nossas vidas. E a igreja, meus irmãos, é muito mais do que adoradora. Olha, eu sei que muita gente foi fã do Diante do Trono. Eu respeito. Mas eu tinha muitas reservas. Quando a Ana Paula pregava sempre a igreja, ou nós somos uma geração de adoradores. Fiquei muito preocupado com isso, porque muitos estavam limitando a caminhada cristã apenas à adoração. Quando a proclamação, meus irmãos, essencialmente, é uma das finalidades da igreja. Mas além, meus irmãos, das suas finalidades, do seu chamado, devemos ser fiéis à palavra de Deus. Parece que nos dias atuais nós sofremos da síndrome da desnutrição bíblica. Crentes, meus irmãos, que querem apenas ouvir mensagens de superação, mensagens de autoajuda, mensagens de vencer ou vencer. Olha, você não é cauda, você é cabeça, você é filho do rei. Isso é muito bom. Faz bem para o ego. Eu me lembro, quando eu era capelão no Americano Batista, o jardineiro chegou para o diretor e disse: eu quero que o senhor me ache um novo cargo, porque eu sou filho do rei e não posso ser jardineiro nesse local. E o estimado diretor, ele tinha os seus dias, ele disse: aqui não tinha lugar para filho do rei, você vai ser demitido. Fernanda Brum, quando foi dar uma entrevista a uma emissora, ela disse, a primeira pergunta que ela ouviu foi: por que as suas músicas são apenas de superação? Meus irmãos, devemos entender que a igreja ela deve proporcionar uma alimentação saudável, pastos verdejantes. Aqui não é um fast food religioso com pratos rápidos, gostosos, atraentes. Não pregamos cultos antropocêntricos, mas cultos cristocêntricos. Esse culto não é para você, não é para agradar a você.
Eu recebi um vídeo ontem de uma vigília de louvor e adoração, e eu olhei para a igreja, meus irmãos, toda escura. O pessoal pulando o tempo todo. Não sou contra, não consigo. Eu disse lá, o pessoal do louvor da igreja, tem um ano que diz, vai para a direita, vai para a esquerda, eu começo a ficar tonto e não dá. Entende, irmãos? Mas a pessoa dando uma entrevista depois do culto, disse, olha que culto maravilhoso. Claro, irmãos. Porque queremos um culto que nos agrade. Queremos ouvir uma mensagem que nos agrade. Mas estar diante da presença de Deus, meus irmãos, isso nos provoca, nos inquieta. Porque sempre é uma experiência transformadora, queridos. Moldadora. Isaías, no capítulo 6, diz, ai de mim que estou perecendo. Hoje, meus irmãos, temos muitos pastores que parece que são mais showman. A pregação acrescentou mais um item, né? Um outro elemento, que é o entretenimento. Então, eu estou pregando aqui, e você está gostando da mensagem? Tá boa? Glória a Deus. E aí? Está gostando? Que bom. Aí eu começo a contar piadas, irmãos. Eu começo a fazer o povo rir. Tá bom, tá. Que bom. Não, queridos. A palavra profética é sempre inquietadora. E muitas vezes não agrada. A fidelidade a Deus na entrega dos dons, talentos, tempo. Hoje na igreja eu preguei naquele texto de Moisés, quando Deus aparece na sarça ardente, ele pergunta, o que tens na mão? E apenas aquele bordão, aquela vara, fez com que Moisés fizesse muitas maravilhas no meio do povo de Deus. E é isso que Deus sempre nos pergunta, o que você tem na mão? O que você tem feito na minha obra? Como você tem usado os seus talentos, seus dons espirituais? Ou você tem se contentado apenas em assistir cultos? E principalmente online hoje. Na cama. Mas vamos lá. Em segundo lugar, e esse é um tema, meus irmãos, muito recorrente comigo, que Deus expecta da sua igreja é que ela seja uma pura comunhão fraternal. Porque entendo, queridos, que a institucionalização da igreja pode corromper a sua essência. A igreja, ela tem duas naturezas, ela tem a natureza física e a natureza espiritual. Na sua natureza física, ela tem que ter o CNPJ, ela tem que ter o seu estatuto, ter o seu regimento interno. Ela cumpre as suas responsabilidades trabalhísticas, tributárias, e por aí vai. Na sua natureza espiritual, é uma comunidade composta por pessoas que foram redimidas, regeneradas, batizadas em nome da Trindade. Mas a igreja, ela é muito mais do que isso, queridos. O nosso código nos designa como associação religiosa, entidade religiosa, mas somos mais do que isso. Emil Brunner diz, igreja é uma pura comunhão fraternal. E foi isso que Jesus assim nos ensinou. Nós somos um. Aqui é uma família. E lá na igreja, às vezes, eu faço isso, sabe? Eu peço alguém para ficar de pé. E eu pergunto, quantos sabem o nome dessa pessoa? Ah, meus irmãos, quantos membros eu vejo baixando a cabeça, abrindo a Bíblia, olhando para cima. Aí vem o meu lado humano, né? Eu ainda pergunto, quanto tempo você está aqui na igreja? Ah, pastor, estou há 1 ano e 2 meses. Meus irmãos, não há comunhão sem a construção de pontes. Não há comunhão sem a derrubada de barreiras, conflitos, que é a minha família. Eu estava falando na outros pastores num congresso lá em Santos. É impressionante, irmãos, como nós somos apegados a algumas coisas.
Eu tenho que chegar e dizer, pastor Paulo. Não, meu amigo Paulo. Ah, pastor Messias, meu amigo Messias. Porque somos uma família. Aqui não tem doutores, não tem professores, não tem megas empresários. Aqui tem irmãos em Cristo Jesus. Somos um. Adoramos o mesmo Deus. Nos quebrantamos diante do Senhor da mesma maneira. Mas isso, irmãos, não deve ser só teoria. Para quantas pessoas você ligou essa semana que completou o aniversário? Quantas pessoas você mandou uma mensagem? Deus abençoe sua vida. Quantas pessoas, quando termina o culto, você diz, e aí, querido, como passou a semana? Está com algum problema? Posso lhe ajudar? Para mim é muito mais cômodo dizer, paz, querido, amado, boa semana, viu? Vitória em Jesus! Porque se eu for sentar com essa pessoa, ela vai dizer, olha, conta o seu problema. Eu já tenho um problema demais. Não dá. Meus irmãos, eu fico muito preocupado, às vezes, no WhatsApp, com aquelas figurinhas, sabe? A pessoa faz um pedido, aí vem aquelas mãozinhas assim. Aqueles textos me irritam, aqueles textos programados. Eu prefiro receber textos com erro de português. Dizer, ei, Gilton, como é que você está? Está mais magro? Do que aquelas palavras maravilhosas que às vezes a pessoa que manda nem leu. Precisamos, queridos, ser próximos. Precisamos ser amigos. Companheiros de lutas, de caminhada. Não é só o pastor que olha para lá e diz, olha, meu irmão, eu estou orando por você, viu, querido? Eu sei que você está com um problema. Não. Eu olho para Raquel e me lembro das lutas de Raquel. Laurita lá na Casa da Amizade. Que saudade, né? Eu era professor lá, Laurita. E no intervalo tinha aquele lanchinho gostoso, né, Laurita? É tão legal isso, irmãos. Tão bom. Você chega em casa, você sente falta da igreja. Porque é a sua família. É a sua família. Somos uma comunidade de amor. Quando eu assumi o Orlando Dantas, a igreja ela não tinha muros, ela não tinha a porta principal, não tinha janelas, não tinha piso. Aquela música era uma igreja muito engraçada, não tinha... E tinha um jornalista lá, não sei se ele foi membro aqui, depois se tornou judeu. A esposa dele era da Caixa Econômica, esqueci o nome dele. Ele era da Folha Cristã. Estava lá e depois do culto ele me chamou, deu uma olhadela assim para a igreja e perguntou, pastor, estou na entrevista aqui, qual o seu maior desafio aqui? Eu disse que essa igreja seja uma família. Isso que eu prego aqui para os irmãos, a gente procura viver lá, a gente chama na família Ibodantas. Não é igreja Ibodantas, é família Ibodantas. Como nessa pandemia nos ajudamos, irmãos? Como nos ajudamos? Como cuidamos uns dos outros? Como é bom, às vezes, a pessoa não tem nem o apoio da família sanguínea, mas chega na igreja e se sente acolhida, cuidada. Porque somos essa família. E essa expectativa que Deus tem para o seu povo. Mas, em último lugar, Deus expecta da sua igreja que perceba o novo que Ele tem preparado. Deus, meus irmãos, Ele prometeu coisas extraordinárias aos judeus. Mas Ele disse que aquele povo, ele precisava amar as coisas passadas. Isto é, aquelas 10 pragas do Egito, os 40 anos de peregrinação, aqueles grandes milagres. O texto nos diz que deixe as coisas passadas.
Deus prometeu reescrever uma nova história, colocar um novo caminho, fazer jorrar águas vivas, mesmo em meio aos desertos, aos lugares desabitados. Eis que eu ponho coisas novas. E é isso, pastor Paulo, que Deus quer para essa igreja também. Deus quer que cada membro dessa igreja perceba o novo que Deus tem preparado. Não uma renovação litúrgica, não uma renovação doutrinária, mas uma renovação de vida na presença do Senhor. Deus tem colocado algo novo, irmãos, um caminho novo. Coisas maravilhosas, extraordinárias Deus fez na história desta igreja. Milagres maravilhosos. Mas Ele tem algo novo para essa igreja. Esse texto marcou muito a minha vida. Eu fui seminarista da Igreja Batista do Forte, ali em Paulista. Era uma igreja basicamente de americanos. Igreja grande e muito bonita. Depois me tornei pastor auxiliar do pastor Fred Spain. Eu acho que muitos conhecem aqui o pastor Fred Spain, né? Um homem maravilhoso. Fui auxiliar dele durante 4 anos e meio. Mas, irmãos, eu ganhava bem, era solteiro. Fui lá com 23 anos. Bonito, irmãos. Pense. Magro, Sidney, magro. Jogava uma bola. A minha esposa ia assistir o jogo, não, ia ver minhas pernas. O tempo muitas vezes é cruel com a gente, né, Paulo? Mas, irmãos, os irmãos terão uma ideia. Um cara solteiro, ganhando 8 salários mínimos. Aí Deus disse, Caba, eu quero propor para você um novo caminho. Foi esse texto aqui. Nós éramos noivos, íamos nos casar em 93. Deus me falou isso em 92, foi quando Ele me deu esse texto. Eu cheguei para o pastor Fred e disse, Fred, eu vou sair da igreja. Aí ele não acreditou. No começo de 92, pastor, eu vou ficar até o dia 31 de dezembro. Quando foi em setembro, eu chamei ele de novo, pastor, já está chegando, viu? Aí ele se tocou. Aí ligou logo para um pastor americano, em Alagoas, em Maceió, precisamente. Ele ligou para mim para que eu fosse pastor naquela igreja. Não sei se é trapista, não sei, era um pastor americano. Aí eu orei, eu disse para ele, eu vou orar. E o americano não gostou quando eu orar, porque ele pensou que eu ia dizer sim logo, né? Eu disse, eu vou orar. Mas eu não aceitei. Aí me casei, saí dia 31, me casei em janeiro, e fui para a lua de mel. Pastor Gilto Moraes, um amigo meu, já tinha mandado carta para o pastor da Liberdade, pastor Eli Fernandes. Olha, o Gilton está indo, quero que ele ir para São Paulo. Aí o pastor Eli já tinha 2 igrejas lá para mim, meu cunhado era pastor em Guarulhos, tinha separado 4 igrejas. São Paulo era o meu caminho. Estávamos na lua de mel. Aí eu recebo um telefonema do Orlando Dantas, ia se organizar. Aí disse, Gilton, volta para cá. Eu disse, eu vou. É esse novo caminho que Deus quer, eu vou. Aí fui, primeiro ter um encontro com a liderança da igreja. Aí ela disse, olha pastor, nós só podemos pagar 1 salário mínimo. Bom. Aí depois fizeram uns convênios, né? Pastor Martins era o secretário, junto à Missões Nacional. Eu sei que eu vim com 3 salários mínimos. Há uma foto aí, por gentileza, querida. Essa foi a parte da igreja que eu vi. Aí eu li de novo a Bíblia, algo novo. Porém, um novo caminho. Mas eu vou. Interessante que eu esqueci de avisar a pastora Eli Fernandes, a pastor Fred, que estavam me esperando, Gilton Moraes, tudo lá em São Paulo, que era uma convenção. Eu esqueci de avisar. E já vim para Aracaju.
E eu sei, meus irmãos, que eu completei esse ano 28 anos na Igreja Batista Orlando Dantas. Foi o novo que Deus colocou na minha vida. Desafiador. Mas Deus tem sido misericordioso do meu ministério ali com minha esposa. Deus tem nos abençoado. Mas sempre esse desafio do novo. Coisas novas. Não experiências religiosas ou litúrgicas novas. Não. Mas coisas extraordinárias vindas da parte de Deus. Aí, Paulo, eu me deparei com essa outra imagem. Lembrem uma ideia. E eu fiquei na dúvida, mandei para Paulo, Paulo, você conhece? Aí, para minha surpresa, Paulo disse, eu me batizei aí em 1980. Aí Deus chega para um cara meio doido, oh meu Deus, e diz, você vai fazer algo novo. Você vai construir um templo novo para essa igreja. E ela foi demolida em 83. E olha o que nós temos aqui hoje. Deus faz maravilhas, irmãos. Talvez daqui a alguns anos, não seja essa foto, mas a foto atual da fachada da igreja. Talvez alguns anos seja a foto atual da igreja que esteja aí, alguém pregando aqui, porque o nosso Deus é um Deus que traz sempre algo novo para a sua igreja. Mas esse algo novo, meus queridos, começa primeiro em nós. Em cada encontro que temos com Ele. O Senhor aqui nos alimenta, nos impacta com sua palavra. Não apenas para sermos obesos espirituais, mas para frutificarmos, darmos frutos, ganharmos vidas. Quantos irmãos às vezes têm passado os anos sem ganhar o alma para Jesus, queridos? Como o reino vai crescer desse jeito? Quantas vezes ficamos presos aos cargos denominacionais ou eclesiásticos? Não, queridos. Como discípulos, precisamos frutificar e esse fruto deve permanecer. Porque o desafio, Paulo, que Deus tem para a igreja, não é só de um culto, mas de 2 cultos, 3 cultos, até um novo templo. Que Deus permitiu comprar essas casas aqui de lado, queridos, é porque vai chegar um tempo que esse templo vai ficar pequeno. E essa pergunta que eu trago para você, quais os sonhos que você tem para essa igreja? Deus colocou sonhos no pastor Jabes. Ele sonhou com isso aqui. Eu sonhei com aquela igreja, eu sonhei. Eu pensava em climatizar aquela igreja em 95, irmãos. Eu pensava em poltronas em 97. E Deus foi fazendo maravilhas. Porque Ele sempre tem o melhor para o seu povo, queridos. O melhor. Mas nós somos os instrumentos do Senhor. Nós somos os escritores que Deus usa para reescrever sempre a história do seu povo. Como Deus usou Neemias, usou Esdras, Deus usa a mim e a você para estar reescrevendo a história do seu povo. 108 anos. Igreja centenária, não apenas para ficar olhando para as coisas passadas. Não, o passado é bom, nós amamos, mas passou. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para uma igreja de 5 mil membros, Paulo. 7 mil membros. Você diz, não, pastor Gilton, é coisa utópica. Pastor Calixto Praz, quando assumiu a igreja São José dos Campos, eram 700 e poucos membros. Hoje a igreja, meus irmãos, ela tem 14 mil membros. Contando com as igrejas cidades, são 18 mil membros. Sim, irmão, sabe por quê? Porque muitas pessoas lá fora precisam ser ganhas para Jesus Cristo.
Talvez nós, como batistas, representamos 0,5% da população do Estado. Então temos muito campo, muitas vidas a ganhar, muitas vidas que vão ser restauradas através da nossa instrumentalidade. Amém? Que bom, queridos, rever vocês, viu? Muito bom. Mas Deus é bom, né? Olha, quando eu cheguei, vi a irmã Ideia, que coisa boa. Mulher de Deus aí, irmão. Mulher de Deus. Paulo, acabei, ó. Vamos lá? Cadê o cara que canta? Ele que canta agora, é? Pode vir, cara. Posso chamar, Paulo? Eu chamei. Mas ele é obediente, viu? Ele olhou para o pastor. Eu posso. Deus os abençoe, queridos, viu? Muito bom revê-los. Já não separa mais a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus.
a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.